História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 17 de outubro de 1174, morre Petronilha, rainha herdeira da coroa de Aragão, minha 28ª avó, 4 vezes minha avó, mulher de Raimundo Brengário IV, conde soberano de Barcelona, e sogra de Dom Sancho I, avó de Dom Afonso II, bisavó de Dom Afonso III e de Dom Sancho II, reis de Portugal e tetravó da rainha Santa Isabel. Petronilha, rainha herdeira da coroa de Aragão, nasceu a 29 de junho de 1135, e morreu a 17 de outubro de 1174. Era filha de Ramiro II, rei de Aragão e de Inês de Aquitânia, neta paterna de Sancho I, rei de Aragão e de Navarra, como Sancho V, e de Felícia de Russi, e neta materna de Guilherme IX, o Trovador, duque de Aquitânia e de Matilde Filipa de Toulouse. Biografia. Com quase 2 anos de idade, Petronilha assumiu um contrato de casamento com o conde soberano de Barcelona, Raimundo Brengário IV, meu 28º avô, 4 vezes meu avô. Imediatamente o seu pai Ramiro II, rei de Aragão, retirou-se para o mosteiro de São Pedro, o Velho, do Esca, conservando para si o título de rei, enquanto o conde de Barcelona, noivo de Petronilha, como príncipe regente, assumiu o governo da coroa de Aragão. Petronilha foi educada na corte condal de Barcelona. O casamento de Petronilha com Ramon Brengário foi celebrado 13 anos depois, em Lérida, em agosto de 1150, quando a rainha atingiu a idade requerida pelo direito canónico para poder consumar o matrimónio, 14 anos. Petronilha de Aragão, rainha herdeira da coroa de Aragão entre 1157 e 1164 e condessa de Barcelona entre 1162 e 1164. Era filha de Ramiro II de Aragão e de Inês de Aquitânia e de Poitou, portanto, era neta materna do duque Guilherme IX da Aquitânia. Petronilha de Aragão subiu ao trono em circunstâncias especiais. O seu pai, Ramiro, era bispo de Barbastro Roda quando o seu irmão, Afonso I, morreu sem filhos em 1134. Afonso deixou a coroa para as 3 ordens militares religiosas, mas a sua decisão não foi respeitada. A aristocracia de Navarra elegeu um rei próprio, restaurando a sua independência, e a nobreza de Aragão elevou Ramiro ao trono. Como rei, ele recebeu uma dispensa papal para abandonar os seus votos monásticos a fim de assegurar a sucessão ao trono. O rei Ramiro, o monge, como é conhecido, casou com Inês de Aquitânia e de Poitou em 1135. A sua única filha, Petronilha, nasceu no ano seguinte em Huesca. O casamento de Petronilha era uma questão de Estado muito importante. A nobreza rejeitou a proposta de Afonso VII de Castela de arranjar um casamento entre Petronilha e seu filho Sancho e de educá-la na sua corte. Quando tinha pouco mais de um ano, Petronilha foi prometida, em Barbastro, no dia 11 de agosto de 1137, a Raimundo Brengário IV, conde soberano de Barcelona, 23 anos mais velho. Em Alcastelar, a 13 de novembro, Ramiro abdicou, transferiu a autoridade para Raimundo Brengário e voltou à vida monástica. Raimundo Brengário de facto governou o reino usando o título de Príncipe dos Aragoneses, Princeps Aragonensis. Reinado. Em agosto de 1150, quando Petronilha tinha 14 anos, o noivado foi ratificado na cerimónia de casamento realizada na cidade de Leida. Petronilha consumou seu casamento com Raimundo Brengário no início de 1151, quando ela atinge a idade de 15 anos. O casamento gerou 5 filhos. Pedro de Aragão, morreu ainda criança, Afonso, mais tarde Afonso II de Aragão, meu 27º avô, 4 vezes meu avô, e herdeiro dos pais, Raimundo Brengário, conde da Provença, Dulce de Aragão e Sancho de Barcelona. Enquanto estava grávida do primeiro, a 4 de abril de 1152, ela redigiu um testamento legando o seu reino ao marido, caso não sobrevivesse ao parto. Enquanto o seu marido estava na Provença, onde era regente, desde 1144, do jovem conde Raimundo Brengário II, a rainha Petronilha permaneceu em Barcelona. Os registros mostram que ela mudou de lá para Vila Maior e Sant Celoni enquanto presidia ao tribunal na ausência de Raimundo Brengário IV. Viuvez. Após a morte do marido em 1162, Petronilha recebeu para sempre o próspero condado de Besalú e o Val de Ribes. O seu filho mais velho, Afonso de Aragão, tinha 7 anos quando, em 18 de julho de 1164, a tunstrada Oca embarcinou na calendas 18 Juliano do Menice Incarnationis 1164, Petronilha abdicou do trono de Aragão e passou para ele. Morte de Petronilha de Aragão. Petronilha morreu, em Barcelona, a 17 de outubro de 1173 e foi sepultada na Catedral de Barcelona. O seu túmulo desapareceu. Após a sua morte, Besalú e Val de Ribes voltaram ao domínio direto do conde de Barcelona, seu filho Afonso. Família e descendência. Do seu matrimónio com Raimundo Brengário IV nasceram Pedro de Aragão, Afonso II de Aragão, sucessor dos pais no reino de Aragão e no condado de Barcelona, casou com Sancha, infanta de Castela, meus 27º avós, 4 vezes meus avós, filho Afonso VII, imperador, rei de Leão e Castela e de Riquilda da Polónia. Raimundo Brengário IV da Provença,
conde da Provença e da Cerdanha. Dulce de Aragão, casada em 1174 com o rei Dom Sancho I de Portugal. Sancho de Barcelona e Aragão, conde da Cerdanha, Provença e Roussillão.